Bom dia a todos, bom dia a todas, sejam bem-vindos. Ana, que bom que você chegou. Todos já em posição de receber o amor e fé que vem do alto. Você quer ouvir ou põe o fone? Nós estamos aqui somente com o intuito de receber. Então, que todos nós possamos, desde já, entrar naquela postura alinhada, na postura que nos conecta à terra e ao céu, colocando os pés apoiados no chão, com firmeza, sentindo mesmo o chão sob os nossos pés e conectando o topo da nossa cabeça ao alto, para que a gente receba a sabedoria divina, a guiança, a intuição e que a gente haja com assertividade durante todos os dias e em todas as situações. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao nosso amado Mestre Jesus, pedindo assistência para essa manhã de hoje, pedindo bênçãos para a nossa semana e agradecendo acima de tudo pela saúde, por estarmos aqui saudáveis, fortalecidos, disponíveis para cumprir a nossa missão, nosso chamado, nosso propósito, fazermos a diferença na nossa própria vida e na vida daqueles que nos cercam. Vamos, com os olhos fechados, respirar de forma consciente, buscando voltar a nossa atenção 100% para a nossa respiração, inspirando o ar, contando até 3. E na expiração, nós fazemos uma expiração mais pausada, mais lenta, contando até 6. Novamente, inspira, conta até 3. Expira, conta até 6. Mais uma vez, inspira, conta até 3. E expira, contando até 6. Já vai trazendo para a tua semana essa energia de paz, de serenidade, de tranquilidade, com a confiança de que tudo aquilo que chegar para você ao longo da semana, você receberá auxílio divino para agir e reagir de formas elevadas, de formas alinhadas ao modelo que Jesus nos ensina através das Escrituras. Mantenha seus olhos fechados. A respiração flui agora num ritmo normal, nem lenta, nem acelerada. E agora você começa a revisar a sua semana, voltar lá do último amando, depois que você saiu daqui, desligou a tua câmera, foi para a vida, onde as coisas realmente acontecem. Aqui no Amando nós estamos num laboratório. Aqui é fácil estudar, aprender, estar em paz, estar na frequência mais elevada. Aqui é um ambiente de treinamento, um ambiente de laboratório, onde nós nos fortalecemos e vamos para a vida. Passar pelos testes, pelas provações e colocar em prática aquilo que estamos aprendendo. Na última semana, a palavra que nos acompanhou foi a palavra contribuição. E esse é o momento de revisar as oportunidades que a vida te apresentou, me apresentou,
de sermos contribuição na vida de alguém? Quais foram as oportunidades que a vida apresentou para que contribuíssemos através de uma palavra, de um tempo de qualidade, de um não julgamento, de um serviço, de uma gentileza, de um ouvido, somente para escutar, escutar. Revise a sua semana. Deixe que venha agora na tua tela mental um desses momentos em que você percebe que aproveitou essa oportunidade para ser fonte de contribuição, para ser fonte de contribuição na vida de alguém. Contemple esse momento em detalhes. Perceba quais foram os sentimentos que foram evocados no momento em que você esteve ali, através ou da sua escuta, ou da sua palavra, do seu abraço, do seu gesto, do seu serviço, do seu não julgamento. Perceba que sentimento você acessou no momento em que você conseguiu ser contribuição na vida de alguém. Perceba que agora, perceba isso, que de fato, sim, você foi bênção na vida de alguém. E que você foi também uma bênção na tua própria vida. Você esteve a serviço. Mesmo com um gesto pequeno, não desmereça. Não ache que foi pouco ou que não foi nada. Reconheça e valorize. Peça agora que, ao longo dessa semana, você tenha essa possibilidade renovada. E mais do que isso, que os seus olhos estejam abertos para perceber as oportunidades de ser contribuição. Seja na vida de alguém muito próximo, que às vezes está ali ao seu lado, pedindo por um olhar, por uma palavra, por um ouvido. Ou alguém que esteja muito distante e que de repente entra no seu círculo somente para receber uma palavra, um olhar, um gesto, uma escuta sua. Devagarinho, mantenha seus olhos fechados e vá agradecendo a Deus pela oportunidade de ver. De ver além do seu umbigo. De ver além do egoísmo, do individualismo, do ensimesmamento. De olhar além das suas dores, dos seus problemas, das suas contas, dos seus boletos, dos seus afazeres. Agradeça agora por ter esse olhar maior, esse olhar que vai além de você, esse olhar que libera da gaiola o propósito da tua existência. Vai colocando o teu sorriso no rosto, o sorriso de quem está disposto ou disposta a servir, a contribuir ao longo da semana que se inicia. E devagarinho, com esse sorriso e disposição de quem está aqui, se abastecendo para poder transbordar da vida das pessoas, você vai retornando para cá. Seja como for. Muito obrigada, Gi, por você estar aqui conosco. Muito obrigada pelo seu servir. Essa também é uma forma de contribuir. Deixa eu parar o compartilhamento. Fique à vontade. Olá, obrigada. Quando você falava, eu fiquei pensando, realmente é um momento, uma oportunidade de contribuição, né? Então, eu quero compartilhar com vocês. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui.
eu sou um pouco didática, então eu gosto de colocar em figuras. Gostaria de saber se está todo mundo enxergando, Tá? Você pode só abrir as flechinhas para ele ficar maior, se você... Aí, certinho. tá bom? Ótimo. Certo. Deixa eu só colocar aqui. Ó. Aí. Então, eu coloquei em apresentação, porque, como eu falei, eu sou um pouco mais didática, né, do que colocar no papel e ler. Então, assim, achei que ficou melhor para eu entender e tentar passar o meu entendimento do capítulo 21. Como a Márcia falou antes, estamos na metade do capítulo, e aqui eu trouxe um resumo de de como como ocorreu o que aconteceu até agora do capítulo de Jó, então, ou do livro de Jó. O livro de Jó é um dos livros poéticos da Bíblia e aborda temas profundos como o sofrimento, a fé, justiça e a soberania de Deus. Neste livro, ele narra a história de Jó, que é um homem justo, íntegro e temente a Deus, e que era muito próspero, tinha muitos bens, servos e uma família muito grande. Só que Satanás questiona a Deus se a fidelidade de Jó não seria apenas por conta dessas suas bênçãos. Então, Deus permite que Satanás teste Jó, tirando tudo dele, todos os seus bens, os seus filhos, sua saúde, mas não poderia tirar a sua vida. E Jó, mesmo passando por imensas dores e perdas, ele não blasfemou contra Deus. Ele entra em profunda reflexão sobre o sofrimento humano e três amigos dele, o Elifaz, Bildad e Zofar, tentam consolá-lo, porém acabam sugerindo que seu sofrimento seria consequência de algum pecado oculto. E ao longo do diálogo, Jó questiona a justiça divina, expressa a sua dor, mas mantém a sua integridade. Então, nessa passagem, revela a humildade de Jó diante da grandeza divina. Agora entrando no capítulo 21, que é basicamente uma reflexão sobre a prosperidade dos ímpios. E ímpio é aquele que é desumano, é cruel e é bárbaro. Então, dentro do contexto de entender o capítulo 21 de Jó, o tema central é o sofrimento do justo. E ele reflete sobre a aparente prosperidade dos ímpios. O que Jó questiona? Então, por que os ímpios muitas vezes prosperam? O sofrimento ele não é necessariamente castigo e nem sempre os maus sofrem e os bons prosperam. O que Jó observa? Principalmente nos ímpios, né, que é a grande chave desse capítulo, que eles vivem longamente, que seus filhos estão seguros, que suas casas são protegidas, que seu rebanho e sua riqueza prosperam, que eles rejeitam a Deus, mas mesmo assim parecem bem-sucedidos. Então, aonde fica a justiça nisso, né? Então, Jó questiona a justiça imediata, porque nem sempre vemos a punição para o mal e Deus não age conforme a lógica humana. Refletindo sobre Jó 21, então, o sofrimento e a prosperidade, eles não seguem uma fórmula exata. A justiça de Deus, ela não é imediata, mas é perfeita no tempo certo. Devemos confiar nos desígnios de Deus, mesmo quando não compreendemos. Como eu falei antes, o versículo-chave, acredito que desse livro, é por que vivem os ímpios, envelhecem e ainda se tornam poderosos. É o questionamento de Jó perante as pessoas que não andam na linha, né? Ou não acreditam em Deus, ou não seguem os caminhos e ensinamentos de Deus. Só baixar aqui um pouquinho.
O trecho, o trecho de Jó 1:21 resume a reação de Jó diante da perda de todos os seus bens e de seus filhos. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó reconhece que tudo o que ele possui vem de Deus e que, portanto, a perda também é permitida por ele. Apesar da dor e do sofrimento, Jó não amaldiçoa Deus, mas louva, demonstrando uma fé inabalável. Em resumo, Jó reconhece a soberania de Deus em todas as circunstâncias, aceitando tanto as bênçãos quanto a provação como vinda dele, e expressando gratidão mesmo em meio à dor. O capítulo 21 do livro de Jó traz um dos discursos mais fortes de Jó em resposta a seus amigos, especialmente a Zofar. Jó faz uma reflexão profunda sobre a aparente prosperidade dos ímpios, questionando a ideia de que o sofrimento é sempre consequência do pecado. Lições para a vida. Cuidado com o julgamento precipitado. O sofrimento, ele não é sinal de culpa. Prosperidade não significa bênção automática. Nem sempre o bem é imediatamente recompensado, nem o mal imediatamente punido. Deus age de forma soberana, além da nossa compreensão. E a justiça divina nem sempre se manifesta de forma visível ou no tempo humano. E a palavra que eu trago como reflexão para a gente levar na semana é confiança. Eu acho que Jó confiou muito a Deus a vida dele, né? Como ele falou ali antes, tudo que ele recebeu foi por uma bênção de Deus, então ele acreditava também que se Deus tirasse isso, também era uma bênção de Deus. E aí a gente tem que, apesar das dificuldades e dos caminhos muitas vezes tortuosos e com problemas, a gente tem que entregar a Deus, confiar nele, porque a resposta, o julgamento divino, ele não está no mesmo tempo que a gente aqui da Terra. Então, pegando como é um exemplo bastante triste e doloroso que a gente passou esse final de semana, né, que teve aquele acidente aqui em Santa Catarina, é uma tragédia onde várias pessoas entraram num balão, todas com o mesmo desejo, sonho, né, todos com a mesma sensação, né, de, sei lá, cada um levando o seu sonho consigo, e de repente algo acontece no meio do caminho, foge do controle, algumas pessoas conseguem escapar e algumas não conseguem escapar. Então, hum, não tem uma explicação senão Deus, né? Senão uma resposta divina. Não significa que aqueles que escaparam são merecedores e aqueles que não escaparam, não. A gente tem que acreditar e confiar de que Deus é quem sabe o porquê das coisas acontecerem na hora que elas têm que acontecer. Eu acho que eu acho que é isso, assim, traz um pouco de reflexão mesmo, porque realmente, se a gente parar para pensar, assim, às vezes pensa assim, poxa, a gente vê tanta coisa ruim acontecendo, e por que que aquelas pessoas que fazem o mal ainda estão ali no poder, não pagam por isso? É porque não cabe a nós fazer esse julgamento, né? Não é no nosso tempo. E eu, particularmente, confio muito que tem que haver a justiça, né? A justiça divina, porque senão, se não houvesse dessa forma, o que seria, para que adiantaria a gente uns fazer o certo, uns fazer errado, se no final a gente não tivesse um julgamento? Então, é confiar em Deus, no processo e no tempo dele. Obrigada, espero ter contribuído e trazido um pouco do que eu extraí do capítulo 21. Nossa, foi super didático, Gi, super obrigada. Foi muito didático e muito atual também, né? Acho que essa relação que você fez agora com esse acontecimento também traz um pouco disso, né? Porque a gente já está percebendo aqui em Jó que não é. Se a gente não chegou ainda nessa conclusão, a gente tem que chegar em algum momento que
não é tudo preto no branco, né? Às vezes a gente quer explicação para tudo, a gente quer entender tudo e não vai ser dessa, não vai ser na vida aqui terrena, pelo menos, que a gente vai ter esse entendimento. Essa palavra que você trouxe, confiança, é a palavra que certamente precisa estar conosco para a gente não desanimar, né? Para a gente continuar seguindo os preceitos e sabendo que existe uma justiça maior e que esse lugar de definir como as coisas acontecem não é nosso, é lugar de Deus. E os assuntos de Deus são assuntos de Deus. Muito obrigada. Vamos deixar aberto aqui. Quem gostaria de compartilhar, vocês viram que está aprofundando, né? A gente está saindo do raso em Jó cada vez mais, a gente está ficando, a água já está batendo um pouquinho, eu já estou sentindo já meio que na cintura já. Vai ficando cada vez mais, o conhecimento faz isso, né? A gente vai ficando cada vez mais responsável pelas coisas que a gente compreende e não compreende também. Quem gostaria de compartilhar aqui conosco? Vou pausar a gravação.